Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? A pesca maravilhosa. Antes de entrar nesse tema, deixa eu te perguntar, você já é inscrito no meu canal? A sua inscrição me ajuda a anunciar a palavra do reino de Deus. O seu like, o seu comentário também é muito importante. Não esquece de me seguir nas outras plataformas. Hoje o nosso tema é sobre a pesca maravilhosa. Você já deve ter lido ou até mesmo ouvido muitas pregações sobre esse texto bíblico. Então, abre a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. No primeiro versículo, Jesus está sozinho em meio a uma multidão que o oprimia. A Bíblia relata que ele estava perto do lago de Genezaré e uma multidão apertava Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus viu lá na beira do lago 2 barquinhos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Jesus então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Essa passagem relata um dos milagres que Jesus realizou durante seu ministério na terra. Jesus estava ensinando a multidão à beira do lago de Genezaré. Jesus realizava milagres ao instruir os pescadores a lançarem suas redes novamente após uma noite de pesca infrutífera, em que eles já estavam lavando suas redes para guardá-las. Ele viu 2 barcos próximos à praia e entrou em um deles, que pertencia a Simão, mais tarde chamado Pedro, um pescador. Jesus pediu a Pedro para afastar o barco um pouco da praia, onde ele se assentou e ensinou as pessoas. Após terminar de falar, Jesus disse a Pedro para lançar as redes novamente. Você está disposto a obedecer à ordem de Jesus? Pedro, que havia pescado a noite inteira sem sucesso, expressou sua frustração, mas decidiu obedecer à voz de Jesus e lançar suas redes novamente. Eles eram pescadores profissionais e sabia que a pesca em alto mar durante o dia não seria recomendada. Quando eles obedeceram a Jesus e lançaram as redes, eles ficaram tão cheios de peixe que começaram a se romper. Eles então chamaram seus colegas que estavam no outro lado do barco para ajudar, e todos os barcos ficaram cheios. Ao ver esse milagre, Pedro caiu aos pés de Jesus e reconheceu sua própria pecaminosidade, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus, porém, encorajou Pedro e os outros pescadores a não terem medo, pois ele os chamaria para se tornarem pescadores de homens. Essa história destaca a autoridade de Jesus sobre a natureza e a sua habilidade de realizar milagres. Também revela a resposta de Pedro, que reconheceu a divindade de Jesus e sua própria necessidade de salvação. Essa passagem é significativa para os cristãos, pois ilustra a confiança em Jesus e o chamado para segui-lo e se envolver na missão de alcançar outras pessoas com o Evangelho. Então Jesus, depois de ter entrado no barco e terminado de ensinar a multidão sobre o reino de Deus, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, lancem as suas redes para pescar. Pedro e seus companheiros já estavam desgastados de tanto lançarem as redes sobre o lago e não obter nenhum resultado. Então Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ou seja, se fosse outra pessoa que fizesse esse pedido, de maneira nenhuma Pedro voltaria a lançar as redes e nem autorizava seus companheiros a fazer isso. Dá para perceber que Pedro era marrudo e tinha egoísmo por conhecer cada canto do lago. Eles eram pescadores profissionais e quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a romper. Agora imagina comigo o temor que esses homens não tiveram ao ver o peso da rede e a quantidade de peixes. Então, eles não tiveram força para puxar as redes sozinhos. Fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Eu acredito que Pedro e seus companheiros nunca tiveram essa fartura em sua jornada de pescador. Esse privilégio só Jesus Cristo pode oferecer. Basta ouvir os seus conselhos e acreditar nele. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse:
Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro, que lançou a rede sob dúvidas, agora reconhece que estava ao lado de alguém cujo entendimento e o conhecimento ultrapassava o dele, e não perde tempo e expressa sua humilhação perante o Senhor. Devemos acreditar no Senhor Jesus, pois tudo que Ele nos deixou é para alcançarmos aquilo que Ele alcançou do Pai, através do seu sofrimento. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos fazer uma observação agora. Jesus faz o chamado na sua vida, mas ele não te obriga a segui-lo. Isso precisa vir de você. Se você analisar, Jesus já tinha feito o chamado antes na vida dos discípulos e eles aceitaram, mas continuaram a vida de pescadores normalmente. Jesus, ao entrar no barco, não questiona nenhum deles sobre por que voltaram a pescar depois que recebeu o chamado da parte dele para segui-lo. Mas ele, depois de falar com a multidão e orientar os discípulos a lançar as redes na parte funda do rio, ele automaticamente chama os discípulos a se aprofundar no chamado e no conhecimento. A mesma coisa vai acontecer comigo e com você. Quando Jesus entrar no nosso barco, ele tem livre acesso sobre a nossa vida, sabia? Amigo como ele, não podemos deixar do lado de fora. Ele tem que ter a chave da nossa vida em suas mãos, e sempre que quiser nos visitar, será bem-vindo. No verso 2, podemos observar que Jesus viu o exato momento em que Pedro e os que estavam com ele chegam da praia frustrados e começam a descer do barco e a lavar as redes. A primeira lição da pesca maravilhosa que aprendemos é que tudo nessa terra está na visão e no controle de Deus. Nada do que acontece está passando desapercebido. Deus viu o exato momento em que aquela pessoa te feriu. Deus viu o exato momento em que alguém te abraçou e disse: pode contar comigo, mas que ao virar as costas começou a espalhar fofocas contra a sua vida. Deus viu o exato momento da sua frustração, o exato momento da sua decepção. Nesse texto, vemos que Pedro, um experiente pescador, está frustrado. Afinal, naquele dia, ele não vai poder levar o sustento para sua casa e sua família. Normalmente, os pescadores vendiam os peixes e usavam o dinheiro para poder sobreviver, pagar suas contas. Aqui, aprendemos que muitas vezes o nosso conhecimento, o nosso recurso financeiro e até mesmo as amizades não podem impedir o dia mau de chegar em nossas vidas. Mas é no exato momento em que Pedro já está fora do barco, frustrado e se preparando para ir embora, que Jesus se aproxima e entra em sua embarcação. Quero profetizar na sua vida que se você hoje se encontrar cansado, sem forças, totalmente frustrado e já pronto para desistir, hoje Jesus está entrando no teu barco para renovar suas forças, te dar um novo ânimo e dizer que daqui para frente o mistério é com ele, o agir é com ele e o impossível é com ele. No versículo 2, também podemos observar que Pedro está lavando as redes. Lavar as redes soa como aquele momento em que decidimos parar, dar um tempo, ir embora e entregar os pontos. Mas aqui Deus também nos ensina que Ele só trabalha com coisas limpas. Deus quer nos usar de maneira sobrenatural, mas para isso precisamos estar com as nossas vestes limpas, sem manchas. Hoje Deus está limpando a sua vida, tirando as mazelas, os carrapichos e toda a impureza que ainda possa estar impregnando na sua vida. Você é nova criatura, o velho homem precisa estar morto. O dom que Deus te deu para louvar é para engrandecer o nome dele, e não para ser dividido entre dois senhores. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Jesus, que temos intimidade com ele, mas duvidamos quando ele libera uma palavra de vitória sobre nossa vida. Não sei qual foi o ensino, as palavras de Jesus quando estava no barco, mas de uma coisa assim. O que está em Romanos 10:17 é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pedro estava frustrado, decepcionado e já pronto para desistir. Mas a palavra de Jesus renovaram sua fé e esperança. Se alimente cada dia mais da palavra de Deus. Só ela tem o poder de renovar sua fé.
Quando Pedro recebe a ordem do mestre, ele resolve obedecer, não confiando na sua capacidade ou conhecimento, mas confiando no poder da palavra de Jesus. Pense comigo, peixe se pesca, certo? Mas a Bíblia diz que eles colheram. Veja o versículo 6. Então pega a visão. Alguém só pode colher aquilo que ele ou alguém plantou, certo? Então vejamos o que a Bíblia diz em Gênesis 1, 20 e 22. Leia na sua Bíblia. No quinto dia da criação, Deus usou a sua própria palavra como semente, para que as águas pudessem produzir todo tipo de peixe. Logo quando Pedro, em obediência, lança a rede para poder pescar, na verdade ele colhe aquilo que Deus já havia preparado para a sua vida, desde a criação do mundo. Aquilo que você tem buscado, tem clamado e pedido a Deus, Ele vai fazer você colher. Ele vai fazer chegar nas suas mãos a partir do momento em que você começar a obedecer à voz do Senhor e estar alinhado dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. No versículo 10, Jesus vai dizer a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Aqui vemos um homem que antes de seu encontro com Jesus pescava um peixe vivo e o matava, mas o que após o seu encontro com Jesus se torna um instrumento nas mãos de Deus para pegar vidas que estão mortas espiritualmente e conduzi-las à vida eterna. Quando você está no mundo, servindo a Satanás, ele usa a sua vida, seu dinheiro, seu conhecimento e suas habilidades. Mas agora, após o seu encontro com Jesus, ele vai usar a sua vida, seu dinheiro, seu conhecimento e suas habilidades em prol do reino de Deus, para que vidas sejam libertadas e edificadas. Não é da tua maneira ou do teu jeito, mas é da maneira que Deus quer. Naquela madrugada, a ordem de Deus aos peixes era que ele se escondesse, pois Deus queria trabalhar na vida e no caráter de Pedro. Dores, frustrações e perdas que vêm contra a sua vida não é para fazer você parar, mas serve de escola para que Deus possa trabalhar na sua vida e conduzir você para aquilo que Ele preparou para a sua vida. Creia no poder da palavra de Deus e confie que o milagre vai acontecer. A paz do Senhor Jesus.